Bom, então o período democrático brasileiro, ele é o período que se estende dos anos de 1946 até 1964, em que houve governos democráticos e que antecedeu o período de regimes militares brasileiros. Mas antes de entrar propriamente nos governos do período democrático, é preciso a gente entender alguns antecedentes. Em 1945 ocorria o Estado Novo, que veio desde 1937 e acaba em 1945. O Estado Novo é o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Aliás, tem um vídeo explicando o Estado Novo, mas não só o Estado Novo, mas desde quando Vargas ascendeu ao poder até toda a história até chegar ao Estado Novo. Eu vou deixar o card aqui para vocês clicarem e darem uma conferidinha, porque vale a pena. E, bom, então ocorreu o Estado Novo. E uma das medidas do Estado Novo, assim que Vargas decretou o Estado Novo, foi a suspensão da Constituição de 1934. E ele outorgou uma nova, fazendo com que houvesse o fim do pluripartidarismo, a extinção do cargo de vice-presidente e também e tudo isso contribuiu para que houvesse uma concentração dos poderes na figura de Vargas. Além disso, houve a diminuição da autonomia dos estados, até que teve um acontecimento marcante, bem simbólico, para representar essa concentração na figura do poder central e na uma unidade nacional, que foi o queima-bandeiras. Eu comentei no vídeo anterior também. E tudo isso contribuiu para que Vargas ficasse com os poderes cada vez mais fortes e concentrados, realmente um governo bem ditatorial. Mas, em 1945, acontece também o fim da Segunda Guerra Mundial. E o fim da Segunda Guerra Mundial é caracterizado pela vitória dos países liberais, com regimes democráticos, sobre os países com governos que até então tinham governos totalitários. E isso faz com que Vargas ele tente adequar o Brasil ao cenário internacional, tentando assumir uma postura mais democrática e liberal. Então ele vai anunciar reformas políticas. Nessas reformas políticas, ele fala que vai haver a convocação para uma Assembleia Constituinte, isso é, elaborar uma nova Constituição, e também ele convoca, ele abre o espaço para as eleições presidenciais. Muitos militares e grande parte da população viu isso com um certo receio, pensando, ele com certeza está tramando alguma coisa. Então, eles começaram a exigir a renúncia de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele acaba renunciando e ele acaba renunciando ao poder, ele se afasta da presidência, mas não da política. Ele vai continuar atuando na política até que, em 1951, ele vai voltar para a presidência. Acontece, então, começam a se organizar a movimentação política para as eleições, e nós temos vários partidos, porque ao anunciar as reformas políticas, Vargas anuncia a retomada do pluripartidarismo, que até então estava extinto. Vai ter a UDN, o representante da UDN era Carlos Lacerda, mas eles lançaram a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes, e eles eram o quê? Antigetulistas, anticomunistas. Então, a forte posição de Getúlio Vargas, e também vai ter o PSD, candidatura de Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra havia sido ministro da Guerra de Getúlio Vargas, e ele está lá como candidato à presidência. Tem também o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi instituído por Getúlio Vargas, e o Partido Trabalhista Brasileiro vai acabar, depois de uma série de acontecimentos, dando apoio para a candidatura de Eurico Gaspar Dutra. Até que Eurico Gaspar Dutra acaba ganhando as eleições. Ok. Primeiramente, a primeira grande característica que a gente tem que citar do governo de Dutra é a elaboração de uma nova Constituição. A Constituição de 1946. A Constituição de 1946 ela foi responsável por restabelecer o regime democrático no país. Isso porque ela realmente estabeleceu o pluripartidarismo, a divisão dos três poderes,
No governo de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, houve a concentração dos poderes só na pessoa de Getúlio Vargas, no poder executivo. Agora tem novamente essa noção de cada poder com o seu limite, todos importantes, todos dependentes dos outros, mas nenhum em cima do outro. Também teve a questão, decidiu-se também sobre a questão do petróleo. O Brasil ele já sabia que o Brasil tinha petróleo e outros recursos minerais estratégicos, e essa Constituição, ela abria para o capital estrangeiro, investidores estrangeiros, investirem no petróleo brasileiro, mas desde que eles investissem em empresas brasileiras. Essa questão do petróleo, ela vai ser bastante discutida no governo de Eurico Gaspar Dutra e vai chegar a seu ápice realmente no governo de Getúlio Vargas, no segundo governo de Getúlio Vargas, que vai ser o seguinte, em 1953, com a criação da Petrobras. Bom, além disso, Eurico Gaspar Dutra, ele deu liberdade de imprensa e expressão para a população. É importante lembrar também que o governo Dutra coincidiu com a emergência de duas grandes potências com o final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos liderando o mundo capitalista e a União Soviética liderando o mundo socialista. Com os desdobramentos da Guerra Fria, Dutra acabou alinhando o Brasil aos Estados Unidos. Uma das grandes intenções ao fazer isso era atrair investimentos estadunidenses para o país. Mas que o Brasil está do lado dos Estados Unidos nessa história, ele acaba rompendo com as relações diplomáticas com a União Soviética e Dutra coloca o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade. Então, muitos políticos que eram desse partido tiveram seus mandatos cassados e também muitos deles, para continuar atuando na política, acabaram se filiando a outros partidos. Nesse período, houve uma grande inflação. O governo ele investiu, ele incentivou bastante as importações de produtos manufaturados, e isso fez com que, consequentemente, a balança comercial brasileira ela ficasse desfavorável. Se eu importo mais e exporto menos, eu vou ter um déficit comercial da minha balança comercial. E isso fez com que Gaspar Dutra ele elaborasse o Plano SALT. O Plano SALT era um plano econômico que visava o investimento em setores estratégicos para o desenvolvimento de um país. S de saúde, A e de alimentação, T de transporte e E de energia. Apesar de não terem sido feitos tantos investimentos, houve uma falta de recursos que fez com que o plano acabasse sendo não tão bem sucedido e até mesmo posteriormente abandonado. O saúde e alimentação foram os setores que menos receberam investimentos, certo? Bom, acontecem então as eleições de 1950 para a sucessão presidencial em 1951 e quem ganha as eleições é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele acabou voltando, na época ele era senador, ele acabou voltando para o poder, principalmente porque a sua campanha política estava voltada para o desenvolvimento econômico do Brasil, na industrialização e também na proteção para os trabalhadores. Getúlio Vargas, durante o seu governo, apesar das medidas centralizadoras e ditatoriais do Estado Novo, ele foi o primeiro presidente brasileiro a elaborar uma legislação propriamente trabalhista, com a consolidação das leis do trabalho, CLT. E ele sempre teve essa aproximação com os trabalhadores, então ele sempre teve grande apoio popular, principalmente dessa classe social do Brasil. Até que o jingle durante a campanha política de Getúlio Vargas dizia o seguinte, esse é um pedacinho que eu peguei. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bom, isso já resume muito o apoio, o porquê, uma das razões que Vargas conseguiu voltar ao poder novamente. Então, Vargas, ele disse que iria investir no desenvolvimento econômico, principalmente na indústria. E como se deu isso? Se deu pelo Nacional
desenvolvimentismo, isto é, o Estado, a presença do Estado como importante agente para o desenvolvimento do país. Então, nessa época, nós vamos ter a criação das estatais, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, e também a Petrobras e muitas outras, principalmente indústrias de base. Então, Vargas teve esse grande investimento em indústrias de base. Bom, eu comentei para você sobre a questão do petróleo. Havia aqueles que defendiam que o petróleo deveria, a pesquisa, o refino, toda a produção e o manejo do petróleo deveria ser feito exclusivamente por empresas brasileiras e pelo povo brasileiro, mas havia aqueles mais liberais que queriam que houvesse uma maior participação de investidores estrangeiros. Acontece que Vargas tomou uma posição que mostrava que ele também era a favor de ter uma empresa estatal brasileira que controlasse o petróleo. O petróleo e outros minérios, eles são recursos estratégicos para o desenvolvimento de um país. Então, em 1953, nós temos a criação da Petrobras, que é uma empresa estatal, nessa época ela era criada originalmente estatal, responsável pelo monopólio do petróleo brasileiro. Bom, essa medida não agradou todo mundo. Muitos daqueles brasileiros que tinham aproximações com empresas estrangeiras e viam no capital estrangeiro, assim como empresas estrangeiras tinham interesse no Brasil, afinal, o petróleo atrai grande interesse, ele é uma grande mercadoria de grande poder na geopolítica mundial, ficaram insatisfeitos. Então, a oposição começou a crescer, começou a crescer. Bom, além disso, o governo ele já vinha enfrentando uma inflação. E a inflação, ela aumenta o custo de vida da população, afetando principalmente aqueles que têm menores condições de salário. Então, os operários, principalmente a classe trabalhadora, começou a ficar insatisfeita e começaram a organizar greves. Uma das maiores soluções, e talvez a única solução que Vargas encontrou nesse período, foi nomear João Goulart como ministro do Trabalho. João Goulart era conhecido por ser um bom negociador e ele era próximo dos sindicatos brasileiros. Então, Getúlio Vargas pensou, ninguém melhor do que João Goulart para me ajudar nessa situação. E João Goulart, ele propôs o seguinte, ele propôs o aumento do salário mínimo em 100%. 100%. A UDN, principalmente, que era, como eu já disse, uma grande oposição a Getúlio Vargas, começou a associar João Goulart ao comunismo, e até ele e Vargas com um plano para dar uma articulação política desfavorável ao cenário nacional do ponto de vista deles. Então, eles começaram a pressionar, começaram a achar estranho aquilo e começaram a contestar esse aumento do salário mínimo em 100%, e Vargas não teve outra opção a não ser demitir João Goulart. Mas isso não significou que ele não aprovou a medida que João Goulart propôs. Ele aprovou sim, o que fez com que o povo, principalmente os militares e a UDN, aumentasse sua oposição ao governo. Até que em 1954, nós vamos ter o Manifesto dos Coronéis. O Manifesto dos Coronéis, ele vai colocar claramente a oposição desses militares contra as medidas, contra os rumos que o governo de Getúlio Vargas vem tomando. Até que no dia 5 de agosto, acontece o atentado a Carlos Lacerda. Carlos Lacerda estava voltando para sua casa, entrando na sua casa, até que alguém tenta tirar a vida dele atirando nele. Acontece que nisso o seu chefe de guarda, ele o protege, acaba levando tiro e ele quem morre. O Carlos Lacerda acaba tendo só um machucado no pé, uma coisa assim. Mas ele, como o seu chefe da guarda era um oficial da aeronáutica, e Carlos Lacerda não ia deixar barato, porque ele já era bem contra Vargas, a aeronáutica acabou passando acima da justiça brasileira, acima da Constituição, e organizou um próprio inquérito, uma própria investigação sobre o atentado para Carlos Lacerda. E eles chegaram nas investigações no nome de
Gregório Fortunato. Gregório Fortunato, ele era alguém de confiança de Getúlio Vargas. E Gregório Fortunato acabou assumindo a culpa do assassinato. Acontece que Carlos Lacerda não ficou satisfeito com esses resultados, porque ele pensou, como Gregório Fortunato trabalha para Getúlio Vargas e ele é alguém de confiança de Getúlio Vargas, com certeza, ou ele está cobrindo Getúlio Vargas, ou ele e Getúlio Vargas estão com algum plano. E ele mandou continuarem as investigações, até que as investigações levaram a cada vez mais confirmações de corrupção do governo. Carlos Lacerda, a UDN, ela tinha uma certa suspeita de que o governo de Getúlio Vargas era corrupto, e Carlos Lacerda, ele tinha um jornal, a Tribuna da Imprensa, e ele publicava várias notícias de oposição ao governo Vargas, muitas eram falsas, mas outras verdadeiras também, e essas suspeitas de corrupção fizeram com que o governo de Getúlio Vargas assumisse uma figura cada vez mais desgastada, e a UDN e os militares começaram a pressionar Vargas para renunciar. A pressão era tão grande que o próprio vice de Getúlio Vargas, o que era Café Filho, chegou a falar para o Getúlio Vargas: nós realmente, a melhor opção agora é renunciar. Mas Vargas não quis, ele resistiu e falou: não, eu não vou renunciar. No dia 24 de agosto, Getúlio Vargas, ele acaba dando um fim à sua própria vida, ocorrendo então a morte de Getúlio Vargas. Bom, o contexto que a morte de Getúlio Vargas ocorreu e o modo como a morte de Getúlio Vargas ocorreu causaram grande comoção popular, até uma certa oposição agora e pressão e perseguição a Carlos Lacerda. Então, começou uma outra movimentação política para decidir quem assumiria a próxima presidência, quem seria o próximo presidente, e daí isso nós veremos em um momento posterior.